Muy buenas noches, estimados amigos. Es una alegría estar de vuelta aquí con ustedes para nuestro quinto encuentro de este curso tan bendecido por Dios, Conociendo la Biblia. Esa palabra de Dios que está con nosotros y que Dios ha tenido esta bondad tan grande de revelarse. ¿Se acuerdan que la revelación es la autocomunicación que Dios hace para nosotros? Por tanto, ese amor que Dios tiene a la humanidad lo lleva a revelar-se, hacernos conhecer a Deus. E estamos aqui com gente de vários lugares, desde Houston, desde Equador, de Colômbia, também aqui de Peru, de Chincha, mire que lindo, senhora Maria de Rosário também, mire que bueno, com vários amigos já que nos estão acompanhando. E também recordamos que de Costa Rica também nos estão acompanhando através do canal de Los Heraldos del Evangelio, aí em Costa Rica. No dejen de suscribirse los que son de Costa Rica al canal de los Heraldos del Evangelio en Costa Rica y también en Uruguay, también el canal de los Heraldos del Evangelio de Uruguay, que también están retransmitiendo este curso Conociendo la Biblia. Bien, entonces hoy vamos a iniciar con nuestra oración. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en el anuncio del curso que el costo del curso es una Ave María al inicio y una Ave María al final? El curso es gratuito, pero el Ave María es obligatoria, hay que rezar. Entonces vamos a hacer la oración del Ave María y pidiendo que la Virgen Santísima en este día de los fieles difuntos, sobre todo mire con compasión, con amor para nuestros parientes que están en el cielo, que están en el purgatorio, que están sufriendo, preparándose para llegar un día en el cielo, para que la Virgen Santísima interceda por cada uno de ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora estamos, por tanto, ya hicimos nuestra oración, ya estamos con la Virgen Santísima con nosotros y acompañando aquí nuestro curso Conociendo la Biblia. Ustedes se acuerdan que la semana pasada já havíamos avançado bastante. Solo para recordar, a Bíblia tem esses 73 livros, 46 do Antigo Testamento, já estudamos todo o tema do Antigo Testamento, claro, de uma maneira rápida, depois vamos profundizar melhor todo esse tema, mas já vimos uma visão panorâmica do Antigo Testamento, vimos como o Antigo Testamento nos remite e se pode entender com a iluminação cristológica, é decir, quando entendemos o Antigo Testamento com uma visão hacia nuestro Jesucristo, aí sim podemos entender corretamente o Antigo Testamento, e todo o Antigo Testamento nos dirige para o Novo Testamento. Já vimos a formação do Novo Testamento, que todos os livros estão praticamente todos escritos em grego, só o Evangelho de São Mateus, que existe um original em arameu, mas esse original infelizmente já não existe, só existe um pedacito muito pequeno que está em um museu em Londres, na Inglaterra, e simplesmente estamos com, atualmente, o que temos para manejar, todos estão em grego. E vocês se recordam que nós estávamos vendo exatamente que o Novo Testamento está dividido em 4 partes. Quais são as 4 partes? Hasta aqui, demasiado fácil, não há dificuldade alguma para recordar isso, não? O Novo Testamento está dividido em primeira parte, os evangelhos e hechos. Portanto, os evangelhos. A palavra evangelho, que significa? Já vamos aprender uma palavrita mais. Evangelho significa a buena nueva. Aquilo que se espera, aquilo que se estava esperando desde a criação da humanidade, que se estava esperando. Então, essa buena nueva que é o evangelho. Por isso que nosso Jesucristo disse, id e predicad el evangelho a todas as gentes. É missão de todos nós, hijos de nosso Jesucristo, de todos nós cristianos, todos nós católicos, de levar o evangelho. Não podemos cruzar os braços delante de pessoas que não conhecem o evangelho, que não conhecem a buena nueva. Portanto, é missão nossa, dada por nosso Jesucristo, id ao mundo inteiro e predicad o evangelho. Pero, evidentemente, para predicar o evangelho necessito conhecerlo. E é por isso que estamos em nosso curso sobre a Bíblia, para conhecer melhor as Sagradas Escrituras, conhecer melhor
la palabra de Dios y también las enseñanzas de nuestro Jesucristo que nosotros tenemos como orientación para nuestra vida. Bien, entonces vimos los evangelios hechos. Sabemos, evidentemente, hechos de los apóstolos. Se inicia exatamente después de la muerte de nuestro Jesucristo y viene todo el inicio de la iglesia. Es importante en los hechos de los apóstolos recordar el tema que hablamos sobre la tradición. ¿Se acuerdan bien esto? El tema de la tradición. Vamos a tratar de algunos temas de interpretación de la Escritura y que es necesario saber la tradición. Exatamente el día de hoy, por ejemplo, es necesario saber la tradición. Vamos a entrar sobre eso también. Antes de hablar sobre los hechos, porque estamos sobre los hechos, es el primer escrito, Hechos de los Apóstolos, la Carta de San Pablo, son los primeros escritos que nos tienen un testigo de la tradición en la propia Biblia, en la propia Sagrada Escritura. Un ejemplo, hoy estamos en una festividad importantísima para la iglesia, que es la festividad o la conmemoración, llamada conmemoración de los fieles difuntos. Hoy conmemoramos este día en que todos rezamos por los difuntos. Evidentemente que rezamos por nuestros parentes todos los días de nuestra vida, pero ese día es especialmente, tanto que la iglesia permite a los sacerdotes celebrar hasta 3 misas para poder rezar por los difuntos, para poder pedir al Señor que saque essas pessoas do purgatório. Pero por que rezamos por nossos difuntos? Se eles estão no céu, não necessita rezar, eles que vão rezar por nós. Nós não vamos rezar por el alma de São João Bosco, por el alma de Santa Teresa, por el alma de Santa Teresita, por el alma de São Pio. Não, porque já estão no céu. Não hace falta rezar por eles. Nós rezamos, pedimos a intercessão de eles. Agora, rezamos por os que estão no purgatório. E quando falamos em purgatório, já é importante conhecer o tema de las Sagradas Escrituras. É importante conhecer o tema de la tradición. Porque ¿dónde está? Los protestantes perguntam para uno, ¿y dónde está el purgatorio en la Biblia? No encontro la palabra purgatorio en la Biblia. Y no va a encontrar. Tampoco vas a encontrar tu nombre en la Biblia. No está todo en la Biblia. La Biblia es la revelación divina. Pero la palabra purgatorio no está. Sin embargo, la doctrina del purgatorio sí está. Y ahí es el tema. En la doctrina del purgatorio, primero los apóstoles comienzan a transmitirla y después eso vamos a encontrar en la propia Escritura. San Pablo nos va a hablar sobre la preparación que uno debe tener para estar delante de Dios. La construcción de su edificio espiritual, que se puede hacer con materiales mejores o materiales peores. San Mateo nos va a hablar que existen pecados de muerte e existem pecados que não são de morte. Se há pecados que são de morte e pecados que não são de morte, o que passa com uma pessoa que morre com pecados que não são de morte? É dizer, que são pecados veniales. Não pode ir ao céu, porque só vai ao céu, como diz o Salmo 24, só vai ao céu quem tem as manos limpias e o coração puro. Então, se eu muero, compareço delante de Deus e minhas manos não estão llenas de imundícia, não estão llenas de pecado. Meu coração não está totalmente sucio, pero tampouco está puro. Tampouco minhas manos estão limpas, é dizer, eu tenho pecados veniales. Que hace? Não puedo ir ao céu. Só vai ao céu quem entrará no santuário do Senhor, quem tem as mãos limpas e o coração puro. Então, o que passa? Temos que purificar-nos, temos que purgar-nos deste mal para assemelhar-nos a Deus e poder estar com o Senhor. E por isso há uma dimensão para essa que é o purgatório. E aí é muito importante o segundo livro de Macabeus. O segundo livro de Macabeus exatamente que os protestantes rechazaram. Aqui vem uma pergunta interessante que uma pessoa hacía a semana passada sobre os livros chamados deuterocanônicos. Mire que é uma palavra um pouquinho larga, não? Deuterocanônico significa esse livro deuterocanônicos. São os livros, vocês se acordam que eu expliquei isso para vocês na classe passada, que a Bíblia hebreia tem alguns livros menos que a Bíblia católica. E a Bíblia protestante também, porque os judeus rechazaram os livros que estão na Bíblia de los 70 que foram escritos em grego. E entre eles han rechazado os 2 livros de los Macabeus. Macabeus 1 e Macabeus 2. E por isso os protestantes não encontram em sua Bíblia a doutrina sobre o purgatório. Porque aí
no livro dos Macabeus, há um ponto muito interessante, há uma batalha, e nessa batalha, Judas Macabeu, que era um grande valente, um grande herói, general de las fuerzas de los verdaderos hijos de Dios para defender-se contra os paganos dessa época que los perseguiam. E Judas Macabeu, nesse momento, há uma grande batalha, e nesse momento que há essa batalha, algumas pessoas que morreram, depois da batalha, ele vai recorrer e encontra alguns amuletos que essas pessoas levavam para dar sorte durante a batalha. Pero ele considera que isto é uma coisa que não está bem, pero não seria um pecado mortal, porque são pessoas de pouca formação, são pessoas de, imagine, são soldados, na época estava no início do judaísmo, nem sequer era o cristianismo. Então ele considera isso que eram pessoas que não estavam bem, pero sim deveriam purificar-se, e por isso hace uma oração por essas pessoas. Ora, se hace uma oração por essas pessoas, que significa que essas pessoas estavam em um lugar esperando chegar ao céu. Se estivessem no céu, não havia sentido fazer a oração. Se estivessem no inferno, tampouco poderia ir ao inferno. E, portanto, esse livro de Macabeus nos informa exatamente a necessidade de orar por los pecadores, por as pessoas que têm pecado venial. Qual é a diferença entre pecado mortal e pecado venial? Vamos explicar isso bem, porque hoje estamos em um dia que é o dia dos fieles defuntos. Aqueles que morreram em pecado mortal não são fieles defuntos, são infieles defuntos. E os que morreram com pecado venial são fieles defuntos. Qual é a diferença? São Mateus vai deixar claro. Há pecados que são de morte, há pecados que não são de morte. O que significa aqui morte? Não é morte física, é morte espiritual. A morte espiritual é a ruptura com Deus. Quando eu cometo um pecado mortal, eu tenho uma ruptura com Deus. Eu vou romper minha relação com Deus. Estou com relações rotas com o Senhor. Isso significa um pecado mortal. Para que o pecado seja mortal, necessita que seja matéria grave, pleno conhecimento, eu sei que é pecado, e pleno consentimento, eu lo hago voluntariamente. E por isso não há sentido, não se pode comulgar quando se está com um pecado mortal, porque eu estou roto com Deus. Se eu rompi minhas relações com o Senhor, como posso pedir que Ele esteja comigo em uma comunhão sacramental? São Paulo vai dizer, quem comulga em pecado mortal, quem comulga em pecado, comulga sua própria condenação, sua própria perdição. Pero o pecado venial é aquele pecado que não rompe nossa relação com Deus. Nós ofendemos a Deus, pero não chegamos a romper, não perdemos essa filiação divina, não perdemos a união com Deus. Para ser uma comparação, imagine, o pecado mortal seria uma pessoa que rompe as relações com seu pai e com sua madre, já não quero saber de eles. E o pecado mortal venial seria uma pessoa que tratou mal sua mamá, hizo um desgosto, sua mamá se quedou molesta, pero não deixou de ser seu filho, não deixou de amá-lo. Portanto, sigue esta relação. Quando cometemos um pecado venial, seguimos em relação com Deus. Não somos inimigos de Deus, somos amigos de Deus. Somos hijos com falhas, mas somos hijos. E Deus nos ama. E Deus nos quer perdonar. E por isso que, respondendo a pergunta da senhora Adrinel, que está sendo aqui, desde Estados Unidos, está me fazendo essa pergunta, por que podemos comulgar e devemos comulgar em pecado venial? Porque quando temos o pecado venial, claro, devemos pedir perdão antes, por supuesto, não? Devemos estar arrependidos do nosso pecado. Pero isso nos vai ajudar, como não rompemos a relação com Deus, podemos receber, temos o direito de receber a comunhão, isso nos vai ajudar a vencer as raízes do pecado. As raízes que nos levaram ao pecado, com a Eucaristia, vamos ter forças para vencer essa raiz do pecado. E por isso, sim, quando temos o pecado venial, sim podemos comulgar. E, evidentemente, fazemos um acto de contrição, pedimos perdão a Deus e podemos comulgar. Se é pecado mortal, aí não devemos comulgar, devemos confessar-nos antes. Pero bem, vamos volver a nosso tema, que estávamos falando exatamente de los hechos de los apóstolos, e aí insistimos no tema da tradição, e evidentemente, sendo hoje o dia de los fieles difuntos, não podemos deixar de falar sobre esse tema. Depois vamos ter uma parte importantíssima do Novo Testamento, que é a literatura paulina. Las cartas de São Paulo, onde está
a doutrina de la igreja, que forma a igreja católica. Foi interessante uma vez, les conto, que eu estava em uma feira, essas feiras de coisas era no caso uma feira de coisas de televisão, etc., que estávamos vendo para montar um estúdio de televisão quando eu estava em Brasil. E havia aí um chico jovem, devia ter uns 24 anos, 25 anos, que fazia umas pinturas e tal. E começamos a conversar com esse chico e ocorre que ele era judeu. Então, estávamos conversando sobre a Bíblia e tal. Tudo que falávamos do Antigo Testamento ele conhecia, mas quando falávamos do Novo, ele já não conhecia. Então, é judeu, não? E aí começamos a conversar, assim, amistosamente, e já como perguntando-lhe algumas coisas. E ele, judeu, que dizia, tinha ódio a São Paulo. E disse, Pablo foi quem desviou a igreja. Pablo foi quem desviou a igreja, porque a igreja ia ser, todo ia ser para nós, pero Pablo desviou tudo. É a visão de eles. Pero, em certo sentido, tem sua razão. Porque São Paulo recebeu essa graça do Espírito Santo para mostrar que nosso Jesus Cristo não vino a ser uma continuidade, sino que nosso Jesus Cristo vino para fundar sua igreja. Evidentemente, essa igreja não há uma ruptura teológica com o Antigo Testamento, de modo algum. Pero, quando Cristo muere em la cruz, se acuerdan que os evangelhos nos indicam que o velo del templo se rasgou, o velo del templo se rompeu. Isso que significa? Que no templo de Jerusalém, onde habitava o Senhor, havia esse velo del templo que separava. Aqui habita o Senhor, nadie pode entrar, só o sumo sacerdote. Quando se rompe, indica, aqui já não está o Senhor. Então, São Paulo vai ser a pessoa que vai indicar, que vai dar os primeiros passos na doutrina da Igreja Católica, que vai mostrar que Cristo é o verdadeiro Messias, pero que vem para uma nova criação. Aqui é um tema muito interessante que vamos ver quando entramos nas cartas paulinas, chamadas recapitulação. Isso está na carta aos Efésios, capítulo 10, capítulo 1, versículo 10. 1:10. Então, São Paulo vai falar disso, que Cristo vem como uma nova criação. Por isso que ele vai utilizar o título El Nuevo Adán. Cristo é el Nuevo Adán. Bem, portanto, é muito importante toda a literatura paulina e vai ser a primeira parte do Novo Testamento que começa a ser posto por escrito, exatamente são as cartas de São Paulo. O primeiro livro, cronologicamente, o primeiro livro a ser posto por escrito no Novo Testamento, é exatamente a primeira carta a los Tessalonicenses, aí ao redor do ano 57 depois de Cristo. Estamos falando, portanto, de 24 anos depois da morte de nosso Jesus Cristo. É o ano 57, onde São Paulo vai poner por escrito essa carta a los Tessalonicenses. Nessa época, os evangelhos não estavam escritos todavia. Bem, depois da literatura paulina, há as chamadas cartas católicas. Aqui já encontramos a palavra católica, as cartas chamadas universales, em que vamos encontrar as cartas que trazem o mensagem de São Pedro, mensagem de São Juan, de São Judas, de Santiago, para toda a igreja. E por último, temos o livro chamado Apocalipse. Também vamos entrar em um livro lindíssimo, Apocalipse, pero de difícil interpretação. Aí, o do Apocalipse, vamos falar englobando com o Evangelho de São Juan. Vamos fazer um capítulo de nosso curso solo sobre os escritos juânicos. Aí vamos falar de Evangelho de São Juan e Apocalipse. Bem. Hasta aqui havíamos visto na classe passada. Os evangelhos, temos os evangelhos sinópticos. Vocês se acordam que uma única visão podemos ver os três evangelhos. O evangelho de São Mateus, que é o evangelho onde encontramos de uma maneira mais explícita a doutrina de nosso Jesus Cristo. É belíssimo o evangelho de São Mateus. Les recomendo vivamente. São Mateus escreve para os judeus que se haviam convertido ao cristianismo. Por isso, a preocupação de ensinar para eles a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vamos ter o Evangelho de São Marcos. Essa ordem que a igreja instituiu, primeiro São Mateus e segundo São Marcos, há sempre uma discussão entre os historiadores. Que evangelho é o primeiro? El de São Mateus ou el de São Marcos? Aí essa discussão. Qual foi escrito primeiro?
Por ejemplo, la carta de San Pablo no se discute. La carta a los tesalonicenses es anterior a los evangelios. Pero entre el evangelio de San Mateo y de San Marcos, algunos dicen San Mateo es anterior, otros dicen San Marcos es anterior. ¿Por qué esto? Porque lo que fue encontrado de San Mateo es anterior, la escrita completa de San Mateo es anterior al evangelio de San Marcos. Pero, quando leímos o evangelho de São Mateus, encontramos praticamente toda a doutrina, todas as tradições que vêm do evangelho de São Mateus, de São Marcos, perdão. Então, se São Mateus se basa no evangelho de São Marcos, o evangelho de São Marcos seria anterior. E por isso há esta discussão de qual é primeiro, São Mateus ou São Marcos. E a igreja puso em primeiro lugar o evangelho de São Mateus. Logo vem de São Marcos e em seguida o evangelho de São Lucas. O evangelho de São Lucas. Portanto, temos São Mateus, São Marcos e São Lucas. Esses são o que chamamos os evangelhos sinópticos. Depois temos o evangelho teológico. Vê que diferença? 3 são sinópticos. Com uma sola visão podemos mirar a los 3 evangelhos. São Mateus, São Marcos e São Lucas. Pero, quando São Juan vai escrever, São Juan havia recebido essa missão de poner por escrito tudo o que havia escutado. Pero, ojo, São Juan é aquele que escutou o coração de nosso Jesus Cristo. Era aquele apóstolo que mais tinha uma união com Cristo. Foi o apóstolo que tuvo Maria vivendo com ele durante anos, porque Cristo disse, hijo, he aí a tu madre. E nos diz a Escritura, ele tomou a Maria e la levou a sua casa. Portanto, São Juan tuvo Maria como sua madre durante vários anos. E ele deixa para escrever o Evangelho ao final de sua vida. Quando sente que já se vai ao final de sua vida, segundo a maioria dos historiadores, seria mais ou menos aos 100 anos de vida. São Juan tinha 16 anos quando conheceu nosso Jesus Cristo e mais ou menos 100 anos quando morre, segundo algumas pessoas dizem. Não, por el ano 100 e pouco seria sua morte. Mas, evidentemente, quando falamos em fechas nesta época, devemos sempre recordar que um autor pode ser uma coisa, pode ser outra, e pequenas variações, porque não vamos pensar que São Juan ia na notaria e tinha seu DNI, etc., nada disso. Não? Então, evidentemente, há um pouco de variação. Mas São Juan tinha 100 anos, ou pouco mais de 100 anos, quando escreve seu evangelho. E ele queria exatamente mostrar que nosso Jesus Cristo é o Hijo de Deus. E por isso ele inicia com o prólogo do evangelho. Por isso chamamos o evangelho teológico. Ele faz uma teologia sobre nosso Jesus Cristo. Esse é o evangelho de São Juan. É talvez o evangelho mais importante. Se acorda que já dissemos em um certo momento, não há um livro da Bíblia que vale mais que o outro, não. Pero há livros que podem hacer-nos conhecer melhor para certas coisas. Portanto, aquele que nos hace conhecer melhor esse aspecto mais teológico da enseñança de nosso Jesus Cristo é exatamente o de São Juan. Pero a igreja sábia não puso o evangelho de São Juan como primeiro, puso o evangelho de São Juan como o último. E daí a conveniência de que leamos primeiro os sinópticos para ter um conhecimento melhor da doutrina de nosso Jesus Cristo e aí entrar com o evangelho de São Juan e ter uma compreensão muito mais precisa do evangelho de São Juan. Recuerdo a ustedes que temos os textos todos do curso estão nesta página que eu criei chamado Curso Bíblia 21, assim, bit.ly/Curso Bíblia 21. Vocês podem entrar aí. Eu vou pôr aqui para os que desejam copiar, vou pôr no chat. Vocês podem copiar aí para entrar na página e aí estão todos os textos, todas as bíblias que vamos colocando, os textos das classes, tudo isso. Bem, agora passamos para Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles é um livro importantíssimo e muito bueno para a leitura. É um livro muito vivo porque ele vai descrevendo a vida dos apóstolos, o crescimento dos apóstolos, nos habla da conversão de São Pablo, nos habla do apostolado que haciam, os discursos de São Pedro, habla de Pentecostés, quando aqui está representado, por exemplo, essa pintura que vocês estão vendo aí, é o momento em que Ananias e Safira vão tentar enganar a São Pedro. E São Pedro los fulmina. Então,
se acaba exatamente com essa falsidade que estavam querendo fazer. Bem, algumas pessoas estão pedindo o WhatsApp, vamos pôr aqui. Los de Costa Rica, por favor, podem pôr aí o WhatsApp de Costa Rica. Los que estão transmitindo em Costa Rica. Bem, aqui está o WhatsApp, creio que sim está aí. Mire, há algumas perguntas, pero se eu começo a responder as perguntas agora, vamos desviar nosso tema. Então, é melhor que as perguntas hagamos mais ao final. Eu estou sem nenhum ajudante hoje, eu não vou poder volver para mirar as perguntas. Vamos deixar as perguntas mais para o final. Eu vi que há umas perguntas. Claro, se uno pedir uma cosita assim, pero assim, há uma pergunta interessante aqui, pero de Felipe González. Pero, Felipe, vamos repetir, por favor, essa pergunta ao final. Bem, vamos seguir. Estamos falando de Hechos de los Apóstoles e luego de los Hechos de los Apóstoles vai estar a literatura paulina. Começam as cartas de São Paulo, que nós em latim chamamos Corpus Paulinum. Em latim, Corpus Paulinum. O Corpus Paulino inclui todos os livros de São Paulo, ou como chamamos de la Escuela Paulina, é dizer, relacionados de uma certa maneira com São Paulo. Então, aqui temos a primeira, é a carta a los romanos. É uma carta larga, em que São Paulo faz toda a doutrina sobre o bautismo. Ademais, nos habla de novo Adão, nos habla de uma maneira muito interessante, como podemos ver que Cristo é descendente de Davi segundo a carne, está aí no capítulo 3º, não, primeiro, versículo 3º, está aí exatamente que nos mostra que Cristo é descendente de Davi segundo a carne, e de aí São Agostinho vai dizer, se Cristo é descendente de Davi segundo a carne, Maria é descendente de Davi. É muito interessante. E no capítulo 15 também, aí, capítulo 15, versículo 12 e seguintes, há um tema muito interessante que nos habla sobre a nova Eva, Cristo como novo Adão, e daqui se saca a Maria, a nova Eva. É uma carta belíssima. Ele escreve a los romanos, se acordem que os romanos eram paganos, pero que se haviam convertido, e portanto ele vai ser essa carta a los romanos. Na carta seguinte vamos ter duas cartas, a los coríntios. Existem duas cartas que se encontraram de São Paulo a los coríntios. Essa Corinto era uma cidade que estava aí em Grécia, região de cultura grega, e, portanto, também cerca do mar, é uma cidade muito rica, e São Paulo escreve duas cartas, estuvo aí com eles, isso bastante apostolado, e havia uma comunidade muito grande em Corinto. E, portanto, São Paulo escrevia essas duas cartas com uma doutrina muito boa. Há uma doutrina sobre o matrimônio, sobre a castidade, na carta dos Coríntios, muito interessante. Depois, vamos entrar em cada uma das cartas, porque todo isso aqui é um mundo de maravilhas, um mundo de belezas, de inspiração divina. Bem, depois temos a carta a los Gálatas, da cidade de Galácia. E nessa carta a los Gálatas vamos encontrar, por exemplo, no capítulo 4, versículo 4 também, o texto mais importante da Sagrada Escritura sobre a maternidade divina de Maria. Aí podem mirar depois em sua Bíblia, Gálatas 4, 4, 5, porque São Paulo vai dizer, em la plenitud de los tiempos, Deus enviou a seu Hijo nascido de mulher. Então, aqui, ele sintetiza com essas pequenas palavras, em la plenitud de los tiempos, é dizer, no centro da história humana, Deus envia a seu Hijo. Jesus é Hijo de Deus, pero nascido de mulher. E esse de mulher, não através de mulher, deixa claro que Jesus é Hijo de Maria. Exatamente por isso, Santo Tomás de Aquino vai afirmar que esta partícula de mulher, em latim ex, em grego ek, de Maria, de mulher, e nos indica que Cristo é verdadeiro Hijo de Maria. É muito importante, por exemplo, esse texto de São Paulo a los Gálatas. E há muitas doutrinas muito interessantes na carta a los Gálatas. Depois vai vir a carta a los Efésios. Essa carta a los Efésios, São Paulo escreve desde lá, estava preso quando escreve, estava na cárcel. É por isso chamado uma das cartas del cautivério. Isso é muito interessante. Aqui está, por exemplo, que mencionamos antes, a doutrina de la recapitulação, em grego, anakephalaiosis. É muito interessante essa anakephalaiosis, que significa anakephalaiosis? Mire que palavra tão complicada, não? Anakephas, se acorda de Kefas, é cabeça, anakephalaiosis, que Deus hace que nosso Jesus Cristo venga a ser a cabeça, Kefas,
de uma nova humanidade, anakephalaiosis. E, portanto, essa doutrina está na carta a los Efésios. Depois temos a carta a los Filipenses. Essa palavra Filipenses era também uma cidade fundada por Filipos, que era o padre de Alejandro Magno, o papá de Alejandro Magno. E é um nome bastante grego, porque Filipos significa amigo de los caballos. Portanto, esse homem era uma pessoa que, o primeiro que teve esse nome, era uma pessoa que ele gostava muito a los caballos e, portanto, teve esse nome Filipos. E aí saiu Filipe, e muita gente que se chama Filipe, aí um Felipe que isso sua pergunta aqui, exatamente vem dos filipenses. Depois vamos ter incluso santos com esse nome Filipe. Depois a carta a los Colossenses, ou que aí é só uma carta, não é a primeira e segunda carta, uma só carta a los Colossenses. Também aqui há um texto interessantíssimo de São Paulo, que sempre gostamos de mencionar, que diz: completo em mi carne tudo que falta a la pasión de Cristo, a las tribulaciones de Cristo. Las dos cartas a los Tesalonicenses, essa como hablamos al início, foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser colocado por escrito. As cartas a los Tesalonicenses são duas cartas. Depois temos as duas cartas a Timoteu. Timoteu era um discípulo de São Paulo, que acompanhou São Paulo, que foi preso, foi à cárcel junto com São Paulo. Ele escreve uma das cartas a los Efésios, está junto com Timoteu. É lindíssimo toda a história com Timoteu, o apostolado que ia ser com Timoteu. Há certos momentos que Timoteu estava um pouco desanimado, estava um pouco passando por alguma prova, por alguma dificuldade, e São Paulo o anima, o hace apostolado, o fortalece. E essas duas cartas a Timoteu são excelentes, se em algum momento quer ver como deve ser em seu apostolado, se está sentindo algum desânimo, carta de São Paulo a Timoteu. Carta a Tito, só uma carta a Tito. É muito interessante essa carta também a Tito, São Paulo conheceu pequeno, São Paulo hizo apostolado com ele, já com sua mamá, São Paulo evangelizou a sua mamá e através dela conheceu a Tito, que foi depois o bispo. Carta a Filemon, é também lindíssima a carta a Filemon, onde vamos encontrar aquele episódio interessante com o escravo chamado Onésimo, e que daí se saca depois toda a doutrina que vai a igreja utilizar posteriormente para combater o tema da esclavitud. Vocês sabem que nessa época existiam os escravos, se tratavam os escravos como se fosse coisa. E vai ser só com o cristianismo que, pela primeira vez na história, se vai acabar ou diminuir a esclavitud. Vai ser por el ano 1000, mais ou menos, em Europa. Vai ser a primeira vez na história que, por ação da igreja, basada exatamente nessa carta de São Paulo a Filemon, que se vai fazer por primeira vez se vai abolir a esclavitud. Claro que vai levar alguns anos para se conseguir a abolição total. Atualmente, existe a esclavitud, sim, solo em los países que não aceitam o cristianismo. Alguns países do mundo que não aceitam o cristianismo, sim, há esclavitud e de los piores tipos de esclavitud. E por último, temos a carta a los Hebreus. A carta a los Hebreus é muito interessante, essa carta a los Hebreus. Les recomendo vivamente que não leiam, sino que estudem a carta a los Hebreus. É uma carta muito importante e que efetivamente vamos falar posteriormente sobre ela. Pero como vejo que alguns já estão cansados, vamos fazer uma pequena pausa. Vai ser um pouco mais de 1 minuto, que chamamos a pausa para el café. Um vídeo interessante que vocês vão gostar. Presta atenção.
Las puertas que abrimos y cerramos a cada día deciden la vida que vivimos. Muy bien, espero que hayan gostado del video para hacer un descanso. Si les gusta que haya así un pequeño descanso a la mitad de nuestra clase, pongo ahí en los comentarios para que podamos colocar outras vezes alguma coisa interessante para descansar um pouquinho em la mitad del caminho. Muy bien, entonces aquí estábamos hablando sobre la carta a los Hebreos, pero antes tenía un aviso muy interesante. Sí, es fuerte, ¿no? Tenemos um aviso também muito interessante, já quase que me olvido disto, que iniciamos mais um curso de consagração à la Santíssima Virgem Maria. Creio que muitos de vocês já estão consagrados à la Virgem Maria, pero algunos talvez não hayan hecho la consagración. Eu quero renovar la consagración. Entonces el curso inició el sábado pasado, pero yo hablé con el padre y dijo que va a extender un poquito para las inscripciones. Los que desean inscribirse, yo voy a colocar aquí el link para la consagración. Aí podem inscrever-se para a consagração. Talvez pode ser que demore uns 2 dias para que entre em contato com vocês, porque exatamente as pessoas, temos mais de 2.500 pessoas inscritas e, portanto, os primeiros dias pode haver uma dificuldade. Então, os que desejam podem copiar aí o link, eu vou pôr por segunda vez, vocês podem copiar e depois fazer sua inscrição. Bem, recordamos aqui, eu creio que pelos comentários de que a gente se gostou de la pausa para o café, não? Vamos pôr outras em outros dias. Também recuerdo os que desejam, alguns que desejam fazer alguma colaboração, alguma coisa, estão me perguntando também. Aqui está o link para poder fazer. Já está, vamos pôr de volta o WhatsApp. Vocês podem enviar para inscrever-se e poder receber os avisos do curso ou de algumas coisas que tengamos para avisar vocês. Muy bien, señor Amparo ya se inscribió. Bien, entonces decía para ustedes que íbamos a hablar ahora sobre la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, algunos autores atribuem a São Paulo, outros não atribuem a São Paulo. Há uma discussão teológica sobre o tema, mais bem histórica que teológica, sobre o tema da carta a los Hebreos. Você pode observar que quando se hace as leituras em la missa se diz carta de São Paulo a los romanos, carta de São Paulo a Filemón, carta de São Paulo a Tito. Pero quando se diz a carta a los Hebreos, diz carta a los Hebreos. Não se diz carta de São Paulo a los Hebreos. Exatamente porque há essa discussão. Aí esse tema. Senhora Adriana está me perguntando sobre criação e ciência. Por favor, me envie um correio. Já pongo aqui o correio, os que queiram comunicar-se por correio. vidacatólica21@gmail.com. E eu lhe enviarei um texto sobre esse tema que você está consultando. Tem um texto muito bom sobre isso, lhe enviarei por correio. Aproveite as pessoas para apontar o correio e vamos seguir. Então, se lhe decide a carta a los Hebreos. ¿Qué pasa? La carta a los Hebreos sempre al inicio de la iglesia se atribuía a São Paulo, pero algunos historiadores, isso já desde o início, já desde o século III, começam a contestar e dizer não é bem o selo de São Paulo, não parece ser de São Paulo, e dizem que talvez não seja de São Paulo. E outros dizem que sim, outros dizem que não. É difícil de saber, porque incluso os historiadores muito buenos dizem que é de São Paulo, outros muito buenos dizem que não é. A igreja não entrou, portanto, nessa discussão, porque não encontrou elementos para comprovar se é ou se não é, pero aceitou a carta a los Hebreos. E aqui vem uma diferença muito importante entre canonicidade e autenticidade. Então, por favor, preste atenção nesse ponto agora. A diferença entre canonicidade e autenticidade. Você pode escutar em algum momento dizer, essa carta não é autêntica. Ai, como assim não é autêntica? Pero essa carta é canônica, pero não é autêntica. Então, pode generar uma certa confusão. É necessário entender muito bem esses dois conceitos.
canonicidade e autenticidade. Canonicidade significa que este livro foi aceptado no cânon bíblico, o cânon de las Sagradas Escrituras. Nós vamos fazer uma classe para vocês solo sobre o tema do cânon. O cânon significa aqueles livros que a igreja reconhece que há uma inspiração divina. Portanto, existe uma inspiração, esse livro é revelação, esse livro é palavra de Deus. Isso significa canonicidade, sendo de uma maneira mais sintética que vamos depois explicar. Agora, autenticidade. Autenticidade significa que aquele livro foi escrito efetivamente por essa pessoa. Então, pode ser que o Espírito Santo inspirou a outra pessoa, essa pessoa escreveu e todos pensaram que essa carta era de São Paulo, mas não era, era de um discípulo de São Paulo. Então, vai dizer essa carta não é autêntica, é dizer, não foi próprio São Paulo que escreveu, pero é revelação divina, sim, porque é canônica. Portanto, a carta a los hebreus é canônica. A carta a los hebreus é palavra de Deus. Agora, se foi São Paulo que escreveu, ou se foi um discípulo de São Paulo, não se sabe. Isso não se sabe. Agora, os que defendem que foi São Paulo, temos um argumento muito interessante. Por que dizem? O estilo é diferente. Não sei se me acompanham aqui. O estilo é diferente. A carta a los Colossenses habla de uma maneira, a carta a los Romanos é muito parecida, a carta a los Efésios, mas quando chega a carta a los Hebreus é totalmente diferente. Claro, porque a carta a los Hebreus não é uma carta. A carta a los Hebreus, em verdade, é uma exposição, é uma conferência, se vamos usar uma palavra de hoje. É como se fosse um esquema de uma conferência, em que uma pessoa, um discípulo de São Paulo, um dos primeiros cristianos, que vai exponer sobre o sacerdócio de nosso Senhor Jesucristo. Portanto, a carta a los Hebreus é o primeiro tratado teológico sobre o sacerdócio de nosso Senhor Jesucristo. É o primeiro tratado teológico sobre o sacrifício de nosso Senhor Jesucristo. A carta a los Hebreus é fundamental para entendermos o sacrifício de nosso Jesucristo, para entendermos o sacerdócio de nosso Jesucristo, para entendermos o verdadeiro sacerdócio dentro da Igreja Católica. Portanto, a carta a los Hebreus não é simplesmente uma carta, como seria a carta a Filemon, como seria uma carta para uma comunidade, sino que é uma estrutura teológica, é um tratado teológico. É, digamos, del corpus paulino, talvez, a que a mim me toca mais. Me encanta ler a carta aos Hebreus e pretendo fazer depois aí seriam umas 3 classes com vocês, solo sobre a carta aos Hebreus. Solo sobre a carta aos Hebreus. Há vários livros sobre isto, incluso em minha tese, em meu livro, eu estudei bastante a carta aos Hebreus para poder fazer todo o primeiro capítulo, e é muito interessante a carta a los Hebreus. Vamos passar agora para o que chamamos as cartas católicas. Essas cartas católicas são as cartas que vão para toda a igreja. Primeiro, a carta de Santiago. Essa carta de Santiago que foi escrita por o apóstolo Santiago. Aqui está representado o grande apóstolo Santiago que foi à Espanha, que teve a primeira visão da Santíssima Virgem Maria que lhe apareceu. Aí está a Catedral de la Virgen del Pilar, em Zaragoza. É uma catedral enorme, belíssima. E essa carta de Santiago, algumas denominações protestantes não a aceitam. E exatamente por isso não aceitam a unção de los enfermos. Ver a importância de aceitar um livro das Sagradas Escrituras ou não aceitar. Eles não aceitam, dizem que é deuterocanônico, vou explicar essa palavra, dizem que é deuterocanônico e por isso não querem aceitar a carta de Santiago. E com isso, pobrecitos, não têm o sacramento da unção de los enfermos. Nós necessitamos desse sacramento. Esse sacramento foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo e está evidente na carta de Santiago. E a carta de Santiago nos dá a oportunidade exatamente para explicar para vocês essa palavra, deuterocanônicos, que são os livros deuterocanônicos. Deutero significa segundo. Vamos ter o Deuteronômio, a segunda lei. Deutero significa segundo. Canônico, já expliquei para vocês, os livros que são aceitados como revelação divina. Portanto, deuterocanônicos não significa, não significa que são livros de menor qualidade ou de menor categoria. Não. Deuterocanônicos são livros que foram aceitados depois,
em um segundo momento. Quer dizer, em um primeiro momento, esse livro foi aceptado, os primeiros livros foram aceitados, os evangelhos, nada, nunca puse em dúvida, pero alguns livros se demorou um pouquinho, como por exemplo, o livro de Santiago, a carta de Santiago, a carta aos Hebreus, etc., que se demorou um pouquinho para tomar a decisão de que esse livro sim, verdadeiramente é um livro canônico inspirado por Deus. Então, por isso chama-se deuterocanônico. Não significa que é menos. Por exemplo, o primeiro filho de uma família, como se chama? Primogênito. Primogênito. O segundo filho de uma família, como se chama? Deuterogênito. Nadie utiliza essa palavra, não? Pero é o deuterogênico. O deuterogênito não é menos importante que o primogênito, não é menos hijo que o primogênito, é hijo igual, só que o primogênito nasceu primeiro, o deuterogênito nasceu segundo, o tritogênito nasceu terceiro, o quartogênito nasceu quarto e listo. Por todos são hijos da mesma família. Portanto, os livros chamados deuterocanônicos são tão canônicos quanto os livros protocanônicos. Não há diferença quanto a isso, só que foram reconhecidos em um segundo momento. Muito bem. Vamos passar aqui um minutito, só fazer um câmbio. Muito bem. Então, aqui estamos as cartas católicas, portanto, a carta de Santiago, é a primeira que estamos mencionando, a carta de Santiago. Bem, depois da carta de Santiago, entre as cartas católicas, vamos ter as duas cartas de São Pedro. Importantíssimo, porque sabemos que Pedro foi o primeiro papa e, portanto, podíamos dizer que o primeiro documento pontifício foram essas duas cartas de São Pedro. Riquíssimo em doutrina, riquíssimo em enseñanças da Igreja Católica. São Pedro, como primeiro papa, fundamenta a doutrina católica aqui nessas duas cartas, carta de São Pedro, as duas cartas de São Pedro. Depois temos as três cartas de São Juan. São belíssimas as cartas de São Juan, sobretudo a primeira carta, onde São Juan vai dizer em dois momentos que Deus é amor. É muito bonito isso. É o único momento da Sagrada Escritura. Claro, a doutrina está em vários pontos da Sagrada Escritura, pero dito assim, de uma maneira clara, literal, Deus é amor, vamos encontrar na primeira carta de São Juan. Está no capítulo 4, versículo 8 e 16, em dois versículos, São Juan repite essa expressão, Deus é amor. Deus é amor. Já escutamos tanto isso, Deus é amor. Onde está isso? Na carta de São Juan, primeira carta de São Juan. Outra frase da carta de São Juan que a mim sempre me chama muito a atenção desde niño, é essa frase que São Juan disse: como pode dizer que amas a Deus que não vês, se não amas a tu próximo a quem vês? Também carta de São Juan. Você vê que é importante isso. Ele disse hijitos, utiliza muito essa expressão, hijitos, hijitos. O amor, que aqui vemos o amor do apóstolo por seus hijos espirituais. É uma enseñança belíssima essas cartas de São Juan. Ele já escreveu mais ou menos ao final de sua vida e, portanto, tem um carinho por seus hijos espirituais, mas também, ao mesmo tempo, muito forte contra as herejias que já começavam a aparecer dentro da igreja. E, portanto, é muito interessante essas cartas de São Juan. Temos a carta de São Judas, que é menos conhecida, porque, claro, quando hablo de São Judas, que São Judas é aquele que vendeu a Cristo? Não. São Judas não é o que vendeu a Cristo. São Judas é aquele que, por isso chamamos São Judas Tadeu, era um dos apóstolos e que, portanto, também nos vai falar na Escritura. Temos uma carta chamada Carta de São Judas. Depois vamos ter o famoso livro de Apocalipse. Quando falamos em Apocalipse, algumas pessoas já se quedam assim com, esse é o fim do mundo, vai acabar o mundo, etc. A palavra Apocalipse não significa fim do mundo. Não sei se os que estavam na primeira classe explicamos que a palavra Apocalipse vem do grego chamado apocalipto. Apocalipto significa simplesmente sacar o velo ou revelar. Por isso, algumas denominações, como por exemplo os Testigos de Jeová, chamam a este livro Revelação. Simplesmente, Apocalipse é grego, Revelação é latim. Não cambia nada, é o mesmo nome. Pero eles, para ser diferente, põem esse nome de Revelação. Então, a palavra Apocalipse significa
revelación, es la revelación que fue dada a San Juan. ¿El Apocalipsis es el fin del mundo? No, Apocalipsis es el libro de la revelación hecha al apóstol Juan. Ahora, el Apocalipsis tiene 3 fases. Nos habla de la época propia de San Juan, nos habla de la vida de la iglesia y nos habla del final de los tiempos con la parusía. Entonces, por isso que é o livro mais difícil, talvez, para interpretar em todas as Sagradas Escrituras. Muito difícil a interpretação do Apocalipse, porque o Apocalipse de San Juan admite vários níveis de interpretação. Vamos chegar depois do Apocalipse já ao final do curso, não? Que é o último livro da Escritura, mas esperamos, Deus mediante, chegar aí, vai depender do ânimo de vocês. Se vocês estão animados, vamos seguindo o curso hasta Apocalipse. Se não, vamos parar aí por las cartas de São Paulo, por la metade do caminho. Bem, então, o livro do Apocalipse, como decía vocês, se refere a 3 fases da igreja. Uma é a fase chamada apostólica ou subapostólica, a época que vivia San Juan, a persecução de los romanos, etc. A segunda fase, que é exatamente a fase da própria igreja, toda a vida da igreja, e o fim do mundo. Não podemos mirar o Apocalipse solo como o fim do mundo, solo como história da igreja, ou solo como a época de São Paulo, de San Juan. Não, o Apocalipse é um livro completo, que nos dá todo esse caminho. Bem, não se olvidem, por favor, de los que não estão suscritos, suscribirse no canal, poner também a campanita e dar su like. Isso é importante também, já expliquei para vocês os motivos, não é porque uno le gusta de que ponga like, é para que mais pessoas possam chegar. E aqui sim, lhe fazer uma invitação a que compartam com seus companheiros, compartam com suas famílias, compartam com seus amigos, para que mais gente pueda conhecer a Sagrada Escritura. Quantos católicos não conhecem bem as Sagradas Escrituras e por isso são alvo de las acechanzas del demônio? São alvo de las confusões hechas muitas vezes por los llamados hermanos separados. Porque, claro, as pessoas não manejam bem a Bíblia, não conhecem bem a Bíblia e se confundem muitas vezes com alguns argumentos que escutam. E é muito importante que nós, católicos, conozcamos bem a Bíblia e, sobretudo, amemos bem a Sagrada Escritura, amemos a palavra de Deus. É muito importante esse amor às Sagradas Escrituras e invito a vocês a que puedan compartilhar com as pessoas, invitar a seus amigos a que puedan participar também do curso, que é bastante interessante, que puedan conhecer melhor as Sagradas Escrituras. E les invito também que vão lendo a Bíblia. Há muitos católicos que não leem a Bíblia, que não conhecem a Bíblia, nunca han leído a Bíblia completa, e por isso se diz o ditado que diz em Brasil, católico ignorante, futuro protestante, porque com facilidade vai ser enganado. Bem, então vamos seguir, temos só uns minutitos mais, e daqui a pouco vamos às perguntas. Então estávamos falando de Apocalipse, que é o último livro das Sagradas Escrituras, e um livro muito importante, pero também de difícil interpretação. O Espírito Santo intérprete de la Escritura. Bem, vamos ver, dependendo das perguntas, se entramos no tema seguinte ou se vamos às perguntas. Havia uma pessoa que hizo uma pergunta, eu creio que foi Felipe Gonçalves. Pode repetir sua pergunta? Qual era a tua pergunta? Sobre a genealogia de Jesus exposta no Evangelho de Mateus e Lucas. Muito bem, é uma boa pergunta e vamos cambiar um pouquinho a câmera aqui. É muito boa pergunta essa que hace Felipe e vamos explicar porque creio que muitas pessoas vão gostar dessa resposta. Antes de entrar na resposta de Felipe aqui, Maria Esmodes disse: me encanta conhecer a Bíblia porque outras religiões la conhecem muito e devemos esforçar-nos para conhecer a palavra de Deus. Senhora Maria Alicia, mire, não é verdade que as outras religiões conhecem tanto a Bíblia, não. Há que quitar esse mito de nossa cabeça. Uma vez me acordo, no primeiro dia de classe, um aluno disse: professor, os protestantes foram os primeiros a estudar a Bíblia. Não é verdade, não é verdade. Os primeiros a estudar a Bíblia foram os padres da igreja. Os primeiros a estudar a Bíblia foram São Inácio de Antioquia, foi São Policarpo, foi São Irineu, foi São Agostinho depois.
Orígenes, Clemente de Alejandría, todos esses eram católicos. Desculpem, quando nasceu o primeiro protestante, o protestantismo nasce em 1517. Quantos e quantos livros já existiam sobre as Sagradas Escrituras? Então, a Igreja Católica é a guardiana da verdade de fé, é a guardiana do depósito da fé. E, portanto, não temos essa ilusão de que os protestantes conhecem mais e tal, e temos medo de falar com eles. Não, eles não conhecem mais. É verdade que muitos católicos conhecem pouco, deveriam conhecer mais. Pero que os protestantes conhecem mais? Não, eles conhecem umas partes que eles memorizaram para poder manipular. Pero uma visão completa e amorosa da Sagrada Escritura, ou para essa segunda palavra, uma visão completa e amorosa da Sagrada Escritura, desculpe, poucos protestantes lo têm. Não vou dizer que não há protestantes que têm, sim há, mas são poucos, não é a maioria. E por isso eu recomendo a vocês um livro muito bueno, Roma Dulce Hogar, del autor chamado Scott Hahn. Esse livro está aí na página que passei para vocês, que é só poder bit.ly barra curso Bíblia 21. Aí está esse livro em PDF e é muito bueno. Era um pastor protestante, doutor em teologia, presbiteriano, que se converteu à Igreja Católica. Muito bem. Agora vamos à pergunta que havia hecho que Felipe sobre a genealogia de Jesus em São Mateus e São Lucas. É muito interessante isso. ¿Se acuerdan que na classe que falamos do Evangelho de São Mateus, em certo momento foi quando falamos de la tomada de Jericó, o livro de Josué. Se recuerdam, quando falamos do livro de Josué, eu falei para vocês de Rahab. Não sei se recordam disto. Os que estavam na classe, vejam se recordam. Rahab, que era uma prostituta que vivia na cidade de Jericó. E essa foi a primeira pessoa a crer em Deus, no verdadeiro Deus. Bem? Então, aqui é muito interessante essa história de São Mateus. São Mateus vai ser uma genealogia de Jesus. E São Lucas também nasce uma genealogia de Jesus. Mas qual é a diferença? É que São Mateus, que escreve para os judeus, busca mostrar que Jesus é o descendente de David. E, portanto, ele começa sua genealogia com Abraão. Habla primeiro de Abraão. De Abraão engendrou Isaac. Isaac engendrou Jacob. Jacob engendrou Judá. E aí vai hasta... Vem toda a história. É belíssima esta genealogia. No curso de Mariologia, eu levo 2 classes só sobre esta genealogia de Jesus em São Mateus. São Mateus faz toda a genealogia. Quando chega em José, é interessante. Aí vai dizer, nasceu José, el esposo de Maria, del qual nasceu Jesus. Então, já não disse que José foi parte de Jesus, que engendrou, não. El esposo de Maria, del qual nasceu Jesus. E São Lucas inicia sua genealogia com Adão, porque São Lucas escrevia para os paganos convertidos. E, portanto, ele vai desde a origem da humanidade, nos habla desde Adão, e vem sendo sua genealogia desde Adão. E vão dizer, porque há umas poucas diferenças entre a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas. Claro, porque em uma genealogia se habla de las pessoas mais importantes. Não significa que, por exemplo, quando diz esse engendrou este, pode ser que seja, por exemplo, o abuelo. Não seja o hijo, seja o abuelo. Pero se engendrou, se é uma genealogia. Pero está citando. Então, São Mateus pode haver citado um que São Lucas não citou. São Lucas citou um que São Mateus não citou. Pode haver acontecido isto. Pero a diferença fundamental vem ao final. Porque São Mateus vai dizer que de Jacob nasceu José. Mientras que São Lucas vai dizer de Eliaquim nasceu José. Aqui encontramos uma diferença que ha custado muita discussão para os teólogos. Que é Jacob ou é Eliaquim? E os teólogos mais recentes, sobretudo os que têm mais devoção à Santíssima Virgem Maria, dizem, miren, São Lucas aqui, que é o grande devoto da Virgem Maria, justamente nos deixa claro que quando ele utiliza a palavra Eliaquim, se acordem que em hebreu antigo não existiam vocais. Eliaquim e Joaquim têm as mesmas vocais. E, portanto, ele está falando del papá de la Virgem Maria, que era, portanto, o suegro de São José. E de uma maneira subtil,
São Lucas está deixando claro que quem é o verdadeiro descendente não é através de José, sino de Eliaquim ou Joaquim. Muito interessante, mas são dois temas, são duas genealogias, uma se inicia com Abraão, outra se inicia com Adão. Muito bem, agora estamos no horário, que é literal, que é simbólico na Bíblia. Muito boa pergunta, católica, espiritualidade, excelente pergunta, pero é o tema da próxima classe. Os sentidos da escritura, não deixem de assistir, não perdam essa classe, que vamos falar sobre os sentidos da escritura. Vai responder exatamente essa pergunta aqui, que foi feita agora. Bem, deu um salto aqui, não sei se há alguma outra pergunta. La Cena del Cordeiro, aqui Luiz Ceballos Guevara, está citando aqui um livro muito bueno, podem ver aqui seu comentário, muito bueno, chamado La Cena del Cordeiro, do mesmo autor que citei para vocês, Scott Hahn. É um livro muito bueno esse, La Cena del Cordeiro. Bem, Felipe, já respondi. Juan Evangelista. Muito bem. Creio que com isso já podemos aqui, alguém está dizendo, me gostaria ter o estudo da Mariologia. Amélia. A senhora Amélia está pedindo um estudo da Mariologia. A mim me gostaria muito fazer um curso de Mariologia. Eu sou professor de Mariologia, dito classe de Mariologia há 8 anos, e me gostaria muitíssimo. Pero um curso de Mariologia não pode ser nesse esquema, tem que ser um curso mais metódico e mais sério. Temos que fazer por videoconferências, temos que ser com inscrição, com participação metódica, com exames, etc. Se há um número bueno de pessoas que desejam participar, podem enviar um correio para... Eu vou de volta aqui. gmail.com. E quando temos um número de pessoas que estão interessadas, podemos iniciar um curso de Mariologia. Pero, efetivamente, havia que ser um curso mais metódico, um curso mais em videoconferência, não é nesse sistema, onde as pessoas efetivamente podem participar, podem perguntar, podem ter explicações mais precisas, e seria um curso mais ou menos de 4 meses. 4 meses, bem, de Mariologia. Se desejam, a mim me gostaria, pero é uma coisa que podemos fazer em certo momento. Muito bem, foi uma alegria estar com todos vocês, vamos ser pontuais no horário, somos sempre pontuais ao iniciar, graças a Deus, só houve uma vez que houve problemas técnicos, pero o horário preciso, les invito a que sejam pontuais, os que por motivos de trabalho não podem estar ao início, vai quedar gravado o programa, vocês podem assistir depois. Vamos fazer a oração para finalizar. E na descrição do vídeo vão estar todos os links que nós citamos aqui e vocês podem ver na descrição do vídeo. Muito bem, vamos fazer a oração. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Vamos a rezar una Ave María más, tengo un poquito de, voy a pedir a ustedes, por los fieles difuntos. Todos ustedes tienen parentes que ya salieron de aquí. Yo tengo mis abuelos, algunos tíos y tías que ya pasaron por la eternidad, y algunos hermanos de la congregación, de los heraldos también. Vamos a hacer una Ave María por esas personas que ya salieron de nuestra compañía y que ya están a camino del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, que la Virgen María esté en el corazón de cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo ilumine el corazón de todos ustedes con ese amor a las Sagradas Escrituras que nosotros debemos tener. Ese amor a la palabra de Dios que debemos no solo escuchar, recordar que María lo escuchaba, pero lo guardaba todo en su corazón. Entonces, guardar en nuestro corazón y poner en práctica. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante.
Que la Virgen María esté en el corazón de cada uno de ustedes. Ahí están mis alumnas también, las franciscanas de la Inmaculada Concepción. ¡Salve María!